As luzes da cidade de Nova York brilhavam como estrelas aprisionadas sob o asfalto. Em meio à noite fria e ao aroma intoxicante de dinheiro e poder, Julian Blackwell estava sozinho no bar da cobertura, no 55º andar de seu hotel principal. Um copo de cristal com uísque envelhecido girava suavemente entre seus dedos, calmos, firmes. Mas seu olhar permanecia distante, vazio, como se buscasse algo que nem ele mesmo sabia nomear. Como CEO de uma das redes de hotéis de luxo mais prestigiadas do mundo, Julian havia construído sua vida sobre precisão e controle. Negociações, aquisições bilionárias e agendas infalíveis eram sua religião. Amor? Era uma fraqueza que ele havia eliminado há muito tempo. E, no entanto, naquela noite, algo parecia diferente. Uma estranha quietude se instalara em seu peito. Um desconforto silencioso que ele não conseguia explicar. Saiu de seu escritório sem destino, sem razão, apenas com a necessidade de distração, de silêncio, de algo que ainda não sabia definir. Julian vestia um terno de alta costura Armani preto como carvão, feito sob medida em Milão, combinado com uma camisa de seda branca Tom Ford, que se ajustava a ele como uma segunda pele. No pulso, um relógio PC Philippe de platina brilhava com elegância contida. Cada detalhe falava de poder, de classe, de um homem que nunca se contentava com menos. Mas o mais imponente nele não era a marca que usava, eram seus olhos, frios, calculistas e indecifráveis. Então ela entrou, Clara Bennett. Um vestido preto abraçava seu corpo com elegância sutil, mas nada nela clamava por atenção. O tecido era simples, acessível. Seu cabelo estava preso de forma solta, com algumas mechas caindo como se tivessem escolhido seu lugar. Seus olhos cinza pálido vasculhavam o ambiente, calmos, mas visivelmente deslocados. Ela não pertencia àquele lugar, e isso a tornava ainda mais cativante. Julian se endireitou. O giro lento do copo parou. Seu olhar gélido se fixou em Clara, com a precisão silenciosa de um predador, notando algo fora do lugar. Ela não era como as mulheres que normalmente o rodeavam. Bocas pintadas, intenções afiadas, perfumes caros, mascarando inseguranças. Não, Clara carregava o cansaço como um véu. Silencioso, sem pedir desculpas. Ela sentou a alguns bancos de distância no bar. Não o notou. Ainda não. Mas ele viu tudo. O leve tremor nas mãos. A forma como olhou para o barman, sem saber o que pedir. O peso sutil nos ombros. Ela estava fugindo. E, pela primeira vez em anos, Julian quis saber de quê. Levantou-se do assento. Cabeças se voltaram. Sua presença exigia atenção. Não porque ele pedisse, mas porque ele vestia a autoridade como um paletó sob medida. Cada passo em direção a ela era deliberado, suave, inevitável. Você não parece do tipo que bebe sozinha em um lugar como este, ele disse. Sua voz era profunda, aveludada, mas com um tom subjacente afiado o bastante para cortar. Clara piscou e ergueu os olhos, surpresa. Seus olhares se encontraram, e algo mudou. Por um segundo, nenhum dos dois falou. O momento pairou, suspenso em algo perigoso demais para ser nomeado. E você? Ela respondeu suavemente. Não parece do tipo que fala com estranhos. Julian sorriu. Apenas um leve levantar dos lábios, mas foi real, raro. Talvez esta noite seja diferente, disse ele, sinalizando para o barman. O que está bebendo? Clara hesitou. Algo leve, só um coquetel. Julian inclinou-se um pouco mais, sem desviar os olhos. Deixe-me adivinhar, você não costuma frequentar lugares assim. Ela assentiu. Não é bem o meu ambiente. Ele apoiou o cotovelo no balcão, o corpo levemente voltado para ela. Estava criando uma bolha ao redor dos dois, quer ela percebesse ou não. Então, o que a trouxe aqui esta noite? A expressão de Clara suavizou, seus olhos desviando pela primeira vez. Às vezes,
A gente só precisa de um lugar diferente para esquecer onde está, ou do que está fugindo. Julian não respondeu de imediato. Ouviu a verdade por trás das palavras dela, e isso mexeu com algo que ele mantinha enterrado há muito tempo. Não sabia de que ela fugia, mas de repente soube de uma coisa com certeza. Ele a queria. Não da forma passageira e vazia como costumava querer. Isso era diferente. Clara não era apenas uma mulher, ela era uma ruptura, e Julian Blackwell nunca desejara nada com tanta intensidade. Clara não sabia por que ainda estava sentada ali. Deveria ter se levantado, agradecido, e ido embora depois do primeiro coquetel. Mas Julian Blackwell, o homem com olhos frios como aço e uma presença que calava a sala, tornara isso impossível. Não porque pedisse, mas porque de alguma forma o modo como ele a olhava fazia Clara se sentir vista, e isso era algo que ela não sentia há muito, muito tempo. A conversa continuou como se o tempo tivesse se dobrado sobre si mesmo. De perguntas casuais a pequenos vislumbres de suas vidas, nenhum dos dois disse muito, mas o silêncio entre eles era natural. Julian não forçava, não insistia, mas a forma como ouvia fazia com que a verdade escapasse dela mesmo assim. Pela primeira vez em meses, ela riu, uma risada real, desarmada. Eu deveria ir, sussurrou. Quando a meia-noite se aproximava, Julian inclinou a cabeça. Para voltar ao lugar do qual você está fugindo? Aquela pergunta não era curiosidade. Era uma verdade calma, extraída do ar. Clara não respondeu, apenas o olhou, seus olhos cinza suaves tremendo. Julian se aproximou, a voz baixa e serena. Venha comigo. A respiração de Clara falhou. Não era uma ordem, mas também não deixava espaço para recusa. Ele não forçava. Não precisava. Havia algo no tom dele que dissolvia cada muralha que ela havia construído. Só uma noite, ele disse, o olhar firme. Sem fingimentos, sem promessas, sem expectativas, ela deveria ter dito não. Sempre dizia, sempre mantinha seus limites, sempre protegia seu coração. Mas os olhos dele, a voz dele, a maneira como a fazia se sentir importante, como se ela não fosse invisível, quebraram algo dentro dela. Ok, ela exalou. A cobertura ficava no topo da torre, impecável, luxuosa e sem vida. Tudo em perfeita ordem, tudo caro, tudo frio. Julian fechou a porta atrás deles, mas não a tocou de imediato. Apenas ficou ali, observando-a como um homem debatendo consigo mesmo se deveria cruzar uma linha. O coração de Clara batia forte no peito. Então ele se moveu, e a mão dele deslizou até sua cintura, puxando-a gentilmente para perto. O hálito dele era quente em sua pele quando murmurou: Você não faz ideia do que me causa, Clara. Ela não respondeu. Não precisava. O beijo dele chegou como uma tempestade, profundo, urgente, roubando cada pensamento coerente de sua mente. As mãos dele exploravam seu corpo, acendendo fogo com cada toque. Clara nunca havia sido beijada assim. Nunca havia sido tocada como se fosse a única coisa que existia. Até que a mão dele desceu aonde ninguém jamais estivera. Ela se encolheu. Julian parou imediatamente. Recuou, lendo seu rosto. O desejo pausado, mas não desaparecido. Clara? Ele perguntou, a voz rouca, mas incrivelmente suave. Ela mordeu o lábio. As bochechas coraram. Eu nunca... sussurrou. O silêncio caiu. Julian piscou, como se a revelação tivesse reiniciado algo dentro dele. Você é... Ela assentiu. Os olhos baixos. Preparou-se para vê-lo se afastar, decepcionado. Mas em vez disso, algo mais escuro brilhou no olhar dele. Algo mais profundo. Posse. Você deveria ter me contado, disse ele em voz baixa, segurando o rosto dela com uma reverência que a fez tremer. Achei que não importava, ela disse suavemente. Importa mais do que você imagina. Ele roçou o polegar no lábio inferior dela. Eu preciso de você, Clara,
mas só se você tiver certeza. Ela olhou para ele, e o que viu em seus olhos não era luxúria, era fogo, cru, feroz, real. Eu tenho certeza, sussurrou. Foi tudo o que bastou. Naquela noite, Julian não apenas a tomou. Ele a adorou. Tocou-a como se fosse frágil e sagrada. Beijou-a como se fosse sua salvação. Foi lento, deliberado, incansável. Clara não sabia que o amor podia doer assim, ou ser tão quente. E quando a manhã chegou, e ela estava enrolada nos lençóis dele, os lábios dele contra sua têmpora, ele deixou cair uma última promessa em sua pele. Isso não vai parar em apenas uma noite, Clara. Eu preciso de mais. Julian Blackwell não dormiu. Ficou ali, completamente acordado, o braço firmemente ao redor do corpo adormecido de Clara, como se no momento em que a soltasse, ela desapareceria. Ninguém jamais o tocara assim. Ninguém jamais o fizera perder o controle dessa maneira. Sentia com clareza absoluta, algo dentro dele estava mudando. A respiração dela em sua pele, o calor do corpo dela em seus braços. Aquilo já não era mais luxúria, era necessidade instintiva, algo escuro e perigoso, que só despertava quando um homem como Julian queria manter o que havia reivindicado. E Clara era dele. Quando ela se mexeu no sono e murmurou o nome dele, Julian cerrou o maxilar. Ele tinha tudo, mas nunca havia temido tanto perder algo, ou alguém. Pela manhã, ela saiu silenciosamente, achando que ele estava dormindo. Ele a deixou ir, não porque queria, mas porque precisava saber se ela voltaria. Clara voltou para seu pequeno apartamento no Brooklyn, que dividia com uma colega que trabalhava à noite. A pilha de contas não pagas ainda estava sobre a mesa da cozinha. Luz, aluguel, água. Zombando dela como lembretes cruéis de que sonhos não duram. Ela largou a bolsa e soltou um longo suspiro. Havia caído em algo que não conseguia controlar. Julian Blackwell. Não conseguia tirar da cabeça o olhar dele, como se ela fosse a única coisa que importava naquele mundo congelado. E isso a apavorava. Ela não pertencia ao mundo dele. Ela não pertencia a ele. Julian estava sentado atrás das paredes de vidro de seu escritório, dominando a cidade que governava, mas sua mente não estava ali. Estava em um pequeno apartamento no Brooklyn, com uma garota de olhos cinzentos e lábios trêmulos, que não fazia ideia do que havia feito com ele. Ele sabia que ela pensava que a noite passada era só isso, uma única noite, que podia ir embora, que ele esqueceria. Ela estava errada. Pegou o telefone e discou sem hesitação. Melissa, disse com frieza. A voz da assistente surgiu instantaneamente. Sim, Sr. Blackwell. Quero tudo sobre Clara Bennett. Endereço, emprego, histórico financeiro, o quadro completo. Imediatamente, senhor. Ele desligou. Ela precisava de proteção. Precisava sair daquela vida, e ele seria o responsável por isso, custasse o que custasse. Clara estava do lado de fora de seu prédio, chaves na mão, quando seu celular vibrou. Julian, você não ligou. O coração dela apertou. Não esperava por isso. Achou que ele ficaria em silêncio, que a esqueceria. Mas não. Uma mensagem, curta, fria, e suas mãos estavam tremendo. Clara, achei que você não quisesse que eu ligasse. A resposta dele veio quase imediatamente. Julian, eu disse que quero mais do que uma noite. Ela encarou as palavras, sem conseguir se mover. Aquilo não era um pedido, era uma declaração. Antes que pudesse digitar qualquer coisa, o telefone tocou. Ela congelou, então atendeu. Alô? A voz dele envolveu-a como seda e aço. Por que está hesitando? Ela engoliu em seco. Eu não sei o que é isso, Julian. Não sei o que você quer de mim. Silêncio. Então a voz dele, baixa, decidida, perigosa. Eu quero você, e não compartilho. A respiração dela falhou. Onde você está? Acabei de chegar em casa. Ótimo. Fique aí. Clique. A linha caiu. Clara ficou paralisada. Um carro preto elegante parou na calçada segundos depois.
Um homem de terno escuro saiu, caminhando até ela com determinação. Senhorita Clara Bennett? Sim. O Sr. Blackwell me enviou. O carro está à sua espera. Ela olhou para o carro, depois para o homem. Seu coração não sabia se devia entrar em pânico ou ter esperança. Clara estava imóvel no banco traseiro do carro preto, os dedos apertando a barra do vestido como se fosse a única coisa que a mantinha ancorada na realidade. O interior cheirava a couro caro, madeira de carvalho e colônia sofisticada. Cada centímetro era estranho, intimidador. Cada rua que passavam, cada segundo que se esvaía, a levava para mais perto do único homem que ela não deveria ver novamente. Julian Blackwell. Ela não sabia o que a fizera entrar no carro. Curiosidade? Desejo? Ou a assustadora perda de controle que sentia toda vez que ele a olhava? O carro parou. O motorista abriu a porta sem dizer uma palavra. Clara saiu, seus saltos ecoando contra o chão de mármore frio do saguão principal da Blackwell International. Tudo ali gritava silêncio e poder. O chão brilhante, a iluminação clínica, o peso pesado no ar. Clara entrou no elevador, o pulso acelerado, a respiração rasa, até as portas se abrirem no último andar. Julian estava esperando, encostado na borda de uma mesa de vidro. As mangas da camisa branca estavam arregaçadas até os cotovelos, os botões de cima abertos, a gravata preta jogada descuidadamente sobre o ombro, como se a paciência tivesse se esgotado há muito tempo. Antes que ela pudesse dizer algo, ele já estava se movendo. Um passo, e ele estava na frente dela. Uma mão envolveu sua cintura, puxando-a contra seu corpo, o hálito quente em seu ouvido. Eu disse que não gosto de esperar. Clara ofegou. Julian, Ele não a deixou terminar. Sua boca colidiu com a dela, urgente, exigente, implacável. O corpo dela derreteu contra o dele como sempre fazia. Sua mão nas costas era firme, possessiva, como se finalmente tivesse recuperado algo que havia sido roubado. Quando ele se afastou, seus olhos estavam presos nos dela. Você realmente achou que eu ia deixar você ir embora? A voz dele era baixa. Julian, isso está acontecendo tão rápido. Seu olhar escureceu. Não rápido o suficiente. Ele encostou a testa na dela, os lábios roçando sua pele. Você é minha, Clara. Diga isso. Ela balançou a cabeça levemente, mas não se afastou. Julian, eu não sei se eu... A mão dele moldou o rosto dela, os olhos em chamas. Então me deixe saber por você. O beijo que veio depois não foi um pedido. Foi um voto, uma declaração. A promessa de um homem que nunca pediu nada. Até agora. Nenhum dos dois se lembrou de como passaram do escritório para o lounge privado nos fundos. O santuário escondido de Julian, longe de olhos curiosos. Clara afundou na cadeira de couro. Julian sobre ela como uma chama prestes a consumir. Cada vez que seus lábios tocavam sua pele, ela tremia. Achei que poderia ser paciente. Ele sussurrou, a voz épeça de desejo. Mas não posso. Eu preciso de você. Clara não lutou mais. Nenhuma resistência. Ela se entregou. Não apenas seu corpo, mas tudo. Ele a ergueu como se fosse frágil. Beijou-a como se cada segundo importasse. Tocou-a como se fosse sagrada. Em seus braços, o medo desapareceu. A confusão se dissolveu. Restaram apenas eles. Um homem que comandava impérios e uma garota que não sabia que seu coração já havia sido tomado. Quando tudo terminou, quando os sussurros ofegantes deram lugar ao silêncio e o suor brilhava contra a pele, Julian segurava Clara com força, o rosto escondido na curva do pescoço dela. Então vieram as palavras. Venha morar comigo. Clara se sentou. O quê? Julian ergueu a cabeça. Seus olhos não deixavam espaço para mal-entendidos. Eu não quero que você volte para lá. Não quero que você continue lutando para sobreviver. Você pertence aqui, comigo. Julian, eu tenho um emprego, uma vida.
Nada nessa vida importa mais do que você estar segura. E comigo. Ela o olhou, dividida. Eu não estou pronta. Julian tocou seu queixo, forçando seus olhos a encontrarem os dele. Então me deixe te preparar. Clara saiu da cobertura de Julian na manhã seguinte, o coração pesado. Ele não a impediu, sem ameaças, sem súplicas. Mas o silêncio que ficou para trás soava mais alto do que palavras, como se ela tivesse acabado de se afastar de algo que não estaria mais lá se olhasse para trás. No trem de volta para o Brooklyn, Clara tentou se convencer de que precisava de espaço, que o mundo de Julian era estrangeiro demais, perigoso demais, que tudo o que sentia era truque de química e calor. Mas ao abrir a porta de seu pequeno apartamento e ver as contas espalhadas e a geladeira quase vazia, sua determinação começou a rachar. Julian não era apenas um homem. Ele era uma vida diferente. Uma onde ela não precisava escolher entre remédios e aluguel. Uma onde o medo não pesava sobre cada respiração. 3 dias se passaram, sem ligações, sem mensagens. Clara se perguntou: ele desistiu? Estava com raiva porque ela recusou sua oferta de morar com ele. Ela voltou a trabalhar na floricultura. Mesmas tulipas, mesmos casais, mesma rotina. Até que, uma manhã, ela abriu a porta da loja e encontrou algo esperando no balcão. Um buquê de rosas vermelhas profundas. Sem cartão, apenas um bilhete escrito à mão. Eu não compartilho. Clara segurou o bilhete, o pulso acelerado. Ligou para ele naquela noite. Julian, você me ligou? A voz dele estava baixa, contida, como se estivesse esperando. Você mandou as rosas. Você não disse que não gostou. Por que agora? Ela perguntou suavemente. 3 dias de silêncio e então isso? Ele fez uma pausa. Então disse: porque eu precisava que você soubesse que ainda estou aqui, mesmo quando você tenta fugir. Clara fechou os olhos. Eu não sei no que estou me metendo, Julian. Nunca pertenci a um mundo como o seu. Não é o mundo, é o homem. Você pertence a mim. As palavras dele eram promessa e ordem ao mesmo tempo. Na noite seguinte, Julian mandou um carro, sem perguntas, sem pedidos, apenas uma mensagem. 18 horas. Esteja lá fora. Eu estarei. Clara quase não foi, mas foi, porque algo dentro dela havia parado de resistir. O jantar aconteceu em um restaurante escondido, sem nome, que só pessoas do mundo de Julian podiam acessar. Ele se sentou do outro lado da mesa, sem desviar o olhar por um segundo. Você sabe, ele disse enquanto os copos de vinho eram servidos. Como foi difícil não aparecer na sua porta. Você está sendo controlador, Julian, disse Clara em voz baixa. Isso já não é mais cuidado. Não nego, ele respondeu calmamente. Quero controlar tudo o que te toca, porque não corro riscos quando se trata de perder você. Ela ficou em silêncio. A honestidade dele era assustadora. Clara, disse ele, a voz mais suave agora. Isso não é sobre possuir uma mulher. É sobre você. Sobre como você me faz esquecer tudo, menos você. O peito dela apertou. Aquilo era verdade? Ou apenas a maneira de um homem poderoso justificar seu egoísmo? Eu preciso de tempo, ela sussurrou. Julian a olhou como se conseguisse ver cada palavra que ela não disse. Então me deixe ficar ao seu lado enquanto você decide. Clara não sabia o que a fez ficar depois daquele jantar. Talvez nada. Talvez os olhos de Julian, não frios como antes, mas discretamente desesperados, como se ele estivesse lutando contra si mesmo para não afastá-la. Talvez tenham sido as palavras que ele deixou com ela. Deixe-me ficar ao seu lado enquanto você decide. Seja qual for o motivo, ela não foi embora, e Julian não a perseguiu. Em vez disso, fez algo que ela nunca esperaria dele. Ele esperou. Os dias seguintes foram preenchidos com um tipo estranho de silêncio, não completo, não frio. Ele ainda mandava mensagens, enviava flores, perguntava sobre o trabalho dela,
às vezes apenas para dizer que sentia sua falta, mas ele nunca mencionou novamente morar juntos. Clara finalmente sentiu que podia respirar e, por causa disso, começou a ver Julian de forma diferente. Ele não era perfeito, era poderoso, às vezes autoritário, frequentemente intenso, mas também era o único homem que a enxergou de verdade, que a respeitou, que a protegeu. Ela começou a esperar ansiosamente por suas mensagens, as noites silenciosas olhando para o celular, o jeito como ele aparecia inesperadamente com um buquê de lavandas, pressionando um beijo em sua testa como um ritual silencioso que só os dois entendiam. Um mês depois, Julian a convidou para o maior baile beneficente do ano, promovido pela Blackwell International. Clara hesitou. Ela não estava acostumada com vestidos de gala, flashes de câmeras ou julgamentos sussurrados, mas Julian apenas a olhou e disse: "Você não precisa ser mais ninguém, apenas seja você." Então ela foi. O vestido foi entregue em seu apartamento na noite anterior, desenhado especialmente para ela pelo alfaiate pessoal de Julian. Seda prateada, minimalista e elegante, assim como ela. Quando saiu do carro e segurou a mão de Julian, ele em um smoking Tom Ford perfeitamente ajustado, olhos fixos nela como se fosse a única coisa que existia. Clara não se sentiu deslocada. Não por causa das luzes, nem da riqueza, mas por causa da mão dele segurando a dela com firmeza e segurança. O evento aconteceu no Museu de Belas Artes da cidade. Tetos altos, velas tremeluzentes refletindo em pinturas inestimáveis, vozes misturadas em um murmúrio de elegância. Clara estava cercada por socialites e bilionários, mas não sentiu medo. Julian nunca saiu do lado dela. Cada olhar, cada toque em suas costas, lembrando: "Você não está sozinha." Quando a música mudou para uma valsa lenta, ele estendeu a mão. Ela riu suavemente e colocou a dela na dele. "É a primeira vez que uso um vestido de gala", sussurrou. "É a primeira vez que trago alguém para isso." "Por que eu?" Julian inclinou a cabeça. "Porque nunca quis ninguém mais comigo em momentos como este." Ela não respondeu, mas algo dentro do seu coração mudou. Quando o baile acabou, Julian não a levou para casa. A levou para outro lugar, quieto, escondido, longe das luzes da cidade. Um jardim privado atrás de um prédio antigo, decorado com luzes douradas penduradas entre oliveiras, aquecido e iluminado. "Julian, onde estamos?" "Em um lugar onde vou dizer a coisa mais importante que já disse." Ele se virou, e Clara viu algo que nunca pensou que veria nele: nervosismo. Sempre composto, sempre no controle, agora caminhava em sua direção com hesitação nos olhos. Do bolso, tirou uma pequena caixa preta e a abriu. Dentro, um anel. Design simples. Um diamante lapidado em esmeralda em uma aliança de ouro branco fosco. "Eu costumava pensar que nunca acreditaria no casamento", começou a voz baixa. "Já vi muito disso ser construído sobre mentiras, dinheiro, poder ou desespero. Mas então, você chegou e destruiu todas as regras que eu achava que conhecia." Clara congelou. "Não posso prometer que serei fácil de amar. Ainda serei controlador, ainda superprotetor, ainda impossível às vezes." Ele ajoelhou-se. "Mas, se você me deixar, passarei o resto da vida te amando, te protegendo e garantindo que você nunca mais se sinta pequena em nenhum lugar." Clara ficou imóvel, atônita. "Clara Bennett, casa comigo."